Fala galera, beleza? Conectado na área mais uma vez. Meu nome é Felipe Bezerra. Olá, meu nome é Joshua Lopes, eu tenho 24 anos, sou cearense. Bora partilhar? Olha aí, gostei de ver. Uma homenagem aos meus canais irmãos, né, dos quais eu gosto muito. Sara, do pessoal do Bora Partilhar, eu fiz questão de fazer isso pra vocês. Joshua Lopes tá aqui, não tem como não agradecer. Eu sou fã demais de vocês e aí eu decidi fazer essa homenagem aqui no começo, mas você está no canal certo, aqui é o canal Vida de Oração. Então, a gente está aqui, eu estou aqui com o Joshua, eu decidi fazer, aproveitando que eu estou em Fortaleza, decidi fazer uma edição meio diferente, fazer uma forma de diálogo, para tornar o vídeo um pouquinho mais dinâmico. E eu acho que só eu falando talvez pode ficar enjoativo, conversando talvez seja mais. E aí você que está aí assistindo, reza pro Joshua ter um monte de pergunta legal para fazer para mim. A pergunta que você sempre quis fazer, ele vai me perguntar agora. Né? Pois é, Joshua, nós estamos aqui para falar sobre vida de oração. Isso aí. Aí eu queria fazer uma pergunta para você, já que Pronto, nós estamos aqui. na hora. Faz quanto tempo que você está nessa luta? Felipe, na verdade eu costumo dividir a minha vida assim há 7 anos atrás, em que eu tive a minha primeira experiência com Deus, e antes, né? Porque antes eu tive a formação católica, com relação à minha família e tal, mas eu comecei a rezar mesmo. Eu coloco como, digamos assim, o início da minha vida de oração foi há 7 anos atrás, quando eu tive minha experiência com Deus, com 17 anos. Certo. Né? Porque a partir desse momento eu compreendi que a vivência da fé ela não era simplesmente uma obrigação. Porque antigamente eu ia para a missa porque era obrigado a ir, porque era preceito litúrgico ir. Sei bem, né? gente. Mas depois que eu tive uma experiência com Deus, através da comunidade Shalom e tal, participo da comunidade Shalom hoje em dia, então a vida de oração ela se tornou algo necessário para mim, sabe? Se tornou algo individual. Não é porque eu sou obrigado a participar, mas é porque eu preciso participar, porque a essência de Deus ela está em mim, né? E a vida de oração ela se encontra a partir da experiência de Deus dentro de mim. Então, eu tô nessa luta há mais de 7 anos, né? Com muitas dificuldades, assisto os vídeos para poder melhorar a cada dia, mas é isso, é uma luta que a gente vai crescendo pouco a pouco, né? E se aprimorando sempre. Acho que essa experiência fundante, digamos assim, é o que faz toda a diferença. Eu acredito que as pessoas que assistem o canal, e eu digo por mim, eu tenho certeza que, como você acabou de dizer, chega uma hora de uma experiência real com Deus que é o que muda tudo. Verdade. A gente passa a ter certeza que é muito além do que uma certeza intelectual, mas uma certeza que vem do fundo da alma mesmo, de que Deus existe, que Deus está presente. E isso muda tudo. Muda tudo. Né? E a oração, ela passa a ser algo vivo. Eu não sei se você, assim, com certeza, não sei se você, eu quero saber da sua experiência também, mas uma coisa é eu rezar, porque eu rezava de coração, assim, antes de ter uma experiência concreta com Deus, eu rezava de coração, porque também sou de uma família católica, meus pais muito católicos desde pequeno, e eu me lembro, uma das melhores experiências, lembranças que eu tenho de infância, é o meu pai que sentava do lado da minha cama antes de dormir e ele rezava comigo 3 coisinhas. Ele rezava a oração do Santo Anjo, o Pai Nosso e a Ave Maria. Também vi muito isso, cara. E isso para mim foi muito forte, assim. A experiência de oração foram lembranças muito queridas para mim. Mas quando eu tive uma experiência com Deus, foi outra coisa, assim. Deus era alguém muito importante na minha vida. Mas eu acho que a palavra é assim, Deus era algo muito importante na minha vida e Deus passou a ser alguém muito importante na minha vida. Né? Muda essa diferença. Assim. A oração sempre foi cara, mas a dinâmica da oração mudou completamente. Verdade. Pois é, então a gente falou em introdução geral, eu não sei como é que a gente vai, mas é uma coisa que eu estava conversando com o Joshua antes da gente começar a falar. Eu queria falar hoje, nesse vídeo, sobre... um dos objetivos que me fez começar a gravar esse canal, que é o seguinte: as pessoas têm muita dificuldade na oração. Isso aqui ainda é a continuação do vídeo dificuldade na oração, mas as pessoas têm muita dificuldade na oração, mas uma das dificuldades que ela tem é que as pessoas olham para trás, né? O Joshua tem 7 anos de vida de oração, eu tenho 20 anos de vida de oração. E eu olho para trás e às vezes eu sofro uma tentação muito grande de dizer minha oração não está funcionando, entre aspas.
eu não estou santo, eu não estou mais santo do que eu era há 14 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu comecei a rezar. E muitas pessoas se desanimam e elas tendem a se afastar de Deus ou desistir da vida de oração porque elas acham que não está fazendo efeito, né? Tudo isso é entre aspas que eu estou falando para vocês. Porque elas olham e dizem assim, está adiantando de quê? Eu continuo com os mesmos pecados. Aí eu me lembrei agora de um padre que eu conheci nos Estados Unidos, que ele era comediante. O padre, antes de ser padre, ele era comediante, contratado da Fox, do canal Fox. Uhum. E ele falava assim, aí o pessoal vem reclamar comigo, que eles chegam e dizem, padre, mas são sempre os mesmos pecados. Porque você queria pecados novos, é isso? Você queria começar a pecar outros pecados diferentes? Uhum. Enfim, e aí eu queria falar sobre isso, porque algumas pessoas têm uma medida errada de santidade. Uhum. As pessoas olham e elas acham que santidade é menos pecado. E santidade não é menos pecado. É verdade, sim, cara. Né? Eu vejo assim, é uma comparação muito simples, eu acho que você deve ter ouvido essa comparação. Quanto mais perto da fonte de luz você está, quanto mais você olha para trás, maior está a sua sombra. Quanto mais perto do Santo dos Santos você está, mais pecado você vai enxergar em si. Então, quanto mais desejo de santidade você vai ter, mais, digamos assim, mais crítico consigo mesmo você vai ser. Então, não adianta, por mais santo que você seja, mais pecado você vai ver em você mesmo. Então, menos pecado não é medida de santidade, ponto. Então, o que é medida de santidade, então? Medida de santidade é virtude. Você precisa olhar para si mesmo e perceber o quanto Deus está inspirando você a ser uma pessoa melhor. Quanto mais você quer viver a caridade, quanto mais você quer viver a castidade. E isso está no campo do desejo, eu não estou dizendo nem da realização. Eu estou falando do desejo. Quanto mais eu desejo viver a castidade, quanto mais eu desejo viver a caridade, aí sim, aí pode ter certeza que você está no caminho certo. O Felipe ia falando, né? E aí eu lembrava muito de um livro que eu gosto muito, chamado O Leão que Ruge no Meio do Caminho, Frei Elias Vela. Sim. Né? E o Frei Elias, ele coloca uma citação que eu acho fantástico, sabe? Ele compara isso exatamente que você falou, a respeito da virtude e a respeito do pecado, né? E aí ele cita o exemplo de Pedro. Pedro era um cara que, pouca instrução que ele tinha, pouca formação, era um cara que ele tinha muito orgulho, era um cara muito impetuoso, e a gente percebe isso na palavra, né? Percebe isso muito claro no Evangelho. Só que esse orgulho, ele precisou ser trabalhado, ou seja, o pecado de Pedro, ele precisou ser trabalhado ao ponto de que a experiência dele com Cristo, a experiência pessoal dele com Cristo, fez com que esse orgulho ele fosse transformado em liderança, né? Assim se tornaria um papa, né? Um papa, ele jamais conseguiria ser alguém orgulhoso e impetuoso do jeito que ele era. Verdade. Mas a partir da experiência com Cristo, ele vai trabalhando esse pecado dele e o pecado ele se torna carisma. Eu acho isso brilhante, cara. Brilhante, Tem tudo a ver conosco, né? Geralmente, o nosso pecado, ele está relacionado com o carisma que Deus também nos deu, né? A respeito do carisma no sentido de virtude, sim, né? A respeito dos dons que Deus nos deu. Então, isso é algo que, essa mudança de pecado para virtude, apenas a vida de oração pode mudar, né? Nunca a gente vai conseguir dar esse salto por nós mesmos ou por nossa própria vontade. Exato, é porque é algo interior, a mudança ela é de dentro para fora. Exato. Tem uma música de um pessoal americano, chama Casting Crowns, o nome dessa banda. E ele fala, tem um dos trechos da música, ele diz assim, Deus precisa mudar primeiro o seu coração para depois ele mudar a sua camisa. Eu achei interessante isso, porque diz assim, não é a maneira que você está vestindo e tudo mais, embora isso influencie para você ser testemunho, mas não é o jeito que você se veste o principal, é mudar o seu coração. Depois que o seu coração estiver mudado, você vai mudar de blusa tranquilamente. Não é o comprimento da saia para as meninas. A saia é mais curta, a saia é mais comprida, o que é casto, o que não é casto. O que Deus coloca no seu coração? Se Deus mudou o seu coração, Ele vai mudar o comprimento da sua saia. Não é por outra coisa, é simplesmente que você vai perceber dentro de você uma necessidade de se vestir mais castamente. Então, assim, não é muita gente acha que é na força do braço. Eu vou ser santo porque eu quero. Mas não é na força do braço, é se deixando transformar. Duas coisas me vêm à mente agora. Primeira coisa é o Santo Tomás de Aquino. A gente estava conversando sobre o Santo Tomás de Aquino e ele fala uma coisa interessante.
eu vou lutar contra o pecado, não lutando diretamente contra o pecado, mas estimulando a virtude contrária. Porque a virtude está no meio, né? O próprio Santo Tomás de Aquino vai dizer isso também. Então o que acontece? Eu tenho um problema da gula, eu como demais, por exemplo. E vocês vão ver, estou de dieta mais uma vez, agora vai dar certo. Eu também. Mas enfim, não é a questão do pecado da gula. Ah, não, aí o que acontece? A pessoa vê aquele pecado e se centraliza naquele pecado e diz, não, eu vou comer menos. E você fica neurótico com aquele negócio, você começa a sofrer com aquilo e você nunca vai sair do controle do pecado da gula se você estiver focado naquilo lá. Agora, se você começar a exercitar a virtude da temperança e do autocontrole, independente do comer, você se foca na virtude da temperança, no vestir, no falar, em tudo mais, você vai ver que a temperança no comer, ela aparece naturalmente. Isso é muito interessante, cara. Porque aí é que tá, a gente vai focar no que é bom, a gente foca em Deus, em Jesus, que é manso e humilde de coração. Ah, Jesus, eu sou muito impaciente, eu brigo por qualquer coisa. Foca em Jesus, que é manso e humilde de coração. Interessante também, eu lembrei também muito de um frei capuchinho que eu gosto muito, que é o Inácio Laranhaga, né? Muito conhecido por ter escrito Irmão de Assis. E aí ele tem um livro chamado Itinerário Rumo a Deus, em que ele fala alguns exercícios de oração, e ele fala justamente isso, né? Ele compara que se eu coloco alguém sedentário para poder correr uma maratona de 40 km, essa pessoa nunca vai conseguir, né? Mas se eu vou treinando ela 2 km por dia, depois 5, igual aprimorando isso, vai ter um momento que ela vai conseguir, né? Então a oração, ela é como um exercício, né? Muitas vezes, o fato, justamente isso que você falou, o fato de nós focarmos muito no nosso pecado, a gente vai perdendo essa questão da oração como um exercício diário, né? A oração precisa ser um hábito da minha vida. Enquanto ela não virar um hábito da minha vida, eu nunca vou conseguir sair a minha visão do meu pecado. Eu sempre vou focar e vou ficar sempre nessa penúria, né? Ah, o meu pecado não consigo vencer. Porque a oração não virou um hábito. Né? Então, uma coisa, ela está muito ligada com ela. E a determinada determinação. E isso aqui, a gente vai falando, a determinada determinação, ela é algo que se conquista. Ela não é algo que vai cair, bater o martelo e acabou-se, sabe? Se eu tiver uma determinada determinação e eu começar a ser senhor da minha própria vontade, isso vai me dar forças para lutar contra o meu pecado nesse espírito que eu falei, em favor da virtude. Mas o que acontece? Hoje eu tenho muita coisa para estudar e eu vou ter prova e não sei o que, eu não vou rezar não. Cara, reze, que é a melhor coisa que você tem para fazer. Não, mas tipo, hoje eu fui pra praia e muito sol e não sei o que, eu tô com muito sono. Cara, reze. Porque nessas horas onde as coisas dizem pra você não rezar, se você determinar o seu coração e dizer, não, Deus é mais importante, a minha hora de oração é mais importante, isso vai fortalecer a sua vontade. Então quando a sua vontade estiver fraca e você vai dizer, não, mas só mais essa vezinha, você vai ter força, porque você vai ter lutado todos os dias para estar diante de Deus. Então, as pequenas vitórias vão se tornando depois grandes vitórias. Se você foi fiel na sua oração durante 7 anos, 5 anos, 3 anos, todos os dias, pode ter certeza de que você já está percebendo que a sua vontade é mais forte. Que você não se dobra mais por qualquer coisa. Isso aí eu tenho certeza. E eu posso dizer sem preocupação. Mas aquela coisa, se qualquer desculpa, hoje eu tô com sono, não vou rezar não, meu filho. Faça isso com você não. Eu digo, vou dar um exemplo. Durante 2 anos eu tive um período de silêncio muito grande de Deus. Durante 2 anos eu ia rezar porque eu era obrigado e só. E às vezes eu ficava rezando, olhando mais para o relógio do que para a Bíblia, para a palavra, para qualquer coisa, porque eu não conseguia tirar nada da minha oração, mas eu estava lá. E durante 2 anos eu chorava, muitas vezes eu ia para a oração só para chorar, para dizer não tem nada. E algumas vezes eu dormia mesmo, porque eu não sabia o que fazer. Eu tipo, tá bom, mas eu também não vou fazer mais nada, eu tô aqui, ó. Aí ficava lá, ó. E dormia porque não tinha o que fazer. Depois de 2 anos eu consegui ver a graça de como a minha vontade ficou mais forte.
Deus, de uma hora para outra, Deus apareceu e disse, olha aqui, ó, para que serviu isso aí? E eu vi como a minha vontade ficou mais forte. Então, mesmo que Deus não fale nada para você na sua oração, só o fato de você separar aquela hora para Deus, você está fortalecendo a sua vontade. Isso aí não tem preço. Fantástico, fantástico. Bom, vamos encerrar esse vídeo de hoje. Muitas coisas, né? Muitas coisas, Muitas a gente coisas falou de interessantes. muita coisa aqui. Bem legal. Mas a gente encerra esse vídeo de hoje por aqui. Os próximos vídeos vão ser frutos de outras conversas que a gente vai ter aqui. E aí eu espero que você goste. Que nós estamos aí. Isso aí, curta o canal, curta esse vídeo, na verdade, né? Se inscreva no canal, não deixe de também compartilhar no Facebook, nas redes sociais, e a gente vai cada dia se aprimorando na vida de oração. Essa é a nossa meta. Antes de concluir, eu me lembrei que nas redes sociais tem uma página de vida de oração no Google Plus. Eu sei que não faz muito sucesso, ninguém está no Google Plus até agora, mas como o YouTube já criou automaticamente, eu não queria criar em canto nenhum, ia ser só o canal no YouTube, mas como o YouTube criou automaticamente no Google Plus, eu tô lá também. Se você quiser conversar e tal, tem um canal chamado Vida de Oração no Google Plus, só dá uma olhada lá. Então, até a próxima. Abração. Até mais.